Bom, hoje o assunto a ser discorrido é depressão. Sabe-se, ainda hoje, que existe uma confusão no que seja depressão, seja tristeza. Tristeza é um sentimento, vamos dizer, um estado de espírito. Né? Uma pessoa que está triste não necessariamente está deprimida. A tristeza pode ser um dos sintomas da depressão. Na depressão maior, existem sintomas como perda de interesse pelos afazeres normais, vamos dizer assim. A pessoa que tem depressão, ela adorava costurar, ou adorava fazer esporte, ou adorava atuar na sua profissão. No decorrer da depressão, a pessoa vai perdendo o interesse por aquelas atividades que antes era tido prazer em fazê-las. Né? Então, além desse sintoma, a hipersônia, que é o excesso de sono, ou o contrário, a insônia, dificuldade para iniciar ou manter o sono, também são sintomas comuns. Além disso, é comum o isolamento, que é a vontade de ficar quieto. Eu não quero que ninguém me incomode, me deixe no meu canto. Né? A pessoa fala assim. O desânimo para o lazer, anedonia, tristeza, angústia, choro fácil, o aumento ou perda de peso, dentre outros sintomas. Para ser considerado depressão, os sintomas têm que estar presentes por pelo menos 2 semanas. Então a pessoa tem pelo menos 5 desses sintomas. Esses sintomas estão comprometendo a atividade laboral, ou seja, a capacidade de produzir, vamos dizer assim, e tem que estar durando pelo menos 2 semanas. É comum também a pessoa relatar que os sintomas são piores pela manhã, que podem melhorar um pouco no decorrer do dia. Esta é o que a gente chama de depressão típica. Né? Quer dizer que toda depressão tem essa característica, mas é comum a pessoa relatar isso. Eu começo o dia muito ruim, mas melhora um pouquinho durante o decorrer do dia. Mas a pessoa continua tendo sintomas no decorrer do dia. As causas da depressão, elas não são bem estabelecidas. Não cabe aqui discorrer muito detalhadamente sobre os fatores bioquímicos que envolvem a depressão, mas o que se sabe é que há evidências, né, por trabalhos científicos, da importância de um fator genético influenciando na gênese da doença. Isso quer dizer que é comum a ocorrência de distúrbio depressivo entre famílias. Então, uma família que o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, a tia tem ou teve depressão, fica mais comum dos poscendentes, né? Ou seja, neto, filho, sobrinho, desenvolverem o distúrbio depressivo. Os fatores do meio, tais como, por exemplo, perda de ente querido, conflitos conjugais e outros fatores estressantes, podem ajudar a disparar os sintomas. Então, é como se de um lado houvesse uma influência genética, né, que é essencial para a gênese da depressão. Né? Essa influência genética, ou seja, essa composição genética, pode ficar latente para a depressão, até que um fator do meio, um fator estressante, dispare e culmine com um episódio depressivo. É importante saber que nenhuma pessoa
tem depressão porque quer. De forma alguma é uma fraqueza de caráter ou acomodação. Por isso, uma das coisas piores para uma pessoa deprimida escutar são coisas do tipo: reage, deixa de ser fraco, levanta, etc. Se pudesse escolher ter ou não depressão, logicamente escolheria não ter. Então, é como se a pessoa não tivesse direito de escolha, né? A depressão é uma doença ingrata e pode se manifestar nas diversas fases da vida. É mais comum, é cada dia mais comum também a incidência de depressão em crianças e jovens, né? Então a pessoa nunca quer e nunca quis ter depressão. O distúrbio depressivo é um problema de saúde pública. O ideal é que todos os médicos soubessem diagnosticar e tratar corretamente a depressão. Aconselha-se que a pessoa com sintomas de depressão procure um profissional habilitado, de preferência um psiquiatra, para fazer a diagnose e o tratamento adequados. O tratamento da desordem depressiva consiste, primeiramente, no uso de antidepressivos, que são medicamentos que combatem a depressão. A medicação, na maior parte das vezes, oferece ótimos resultados. No tratamento da depressão, o objetivo do profissional é que haja remissão total dos sintomas. A resposta aos antidepressivos pode demorar de 2 semanas a 8 semanas em média. O tratamento é prolongado e vai variar de acordo com cada paciente. Outras medicações, como os benzodiazepínicos, podem ser usadas num primeiro momento, mas a curto prazo. Os antidepressivos, tais como diazepam, clonazepam, bromazepam, dentre outros, são medicações, como se diz, benzodiazepínicas, ansiolíticas, ou seja, para atuar na ansiedade, que também é um sintoma comum na depressão, mas que, se usado indevidamente, pode ocasionar tolerância e dependência química. A psicoterapia cognitivo-comportamental é também de grande importância no tratamento da depressão. Então, mais uma vez, medicamento, que tem seu papel fundamental no tratamento da depressão, e psicoterapia. Os dois juntos, fazendo com que o tratamento seja mais completo. Nos casos não responsivos, né, que são os casos não responsivos, tentou-se em dose máxima, em tempo adequado, pelo menos 2 classes de antidepressivos, e a paciente não reagiu, né? Tentou-se de outras alternativas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental conjugada com os antidepressivos. Então, nesses casos, uma alternativa é o tratamento com ECT, que é a eletroconvulsoterapia, que hoje é considerado o método mais eficaz no combate à depressão, aos sintomas depressivos. Por estigmatização, talvez por falta de informação, este método não é usado como deveria ser. A depressão, quando não tratada, ela pode ser e ter desfecho letal. O esclarecimento da doença para o paciente, família e pessoas próximas do paciente, de suma importância para um tratamento bem feito e eficaz. Lembrando que essa patologia tem incidência alta. A grosso modo,